Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre o coeficiente angular, nós chamamos de A, o coeficiente linear, que nós chamamos de B, e a construção dos gráficos relacionados com esses dois coeficientes, A e B. Na função do primeiro grau, representada por y igual a x mais b, A é o coeficiente angular, também chamado de taxa de variação ou taxa de crescimento. Aproveitando, né, como nós já definimos isso em aulas anteriores, coeficiente A, coeficiente angular, que nós chamamos de A, o coeficiente linear é o B. Então, nós já definimos A e B em aulas anteriores. Para determinar o coeficiente angular, através das coordenadas de dois pontos diferentes, distintos, né, que eu chamei aqui de x1, y1 e x2, y2, nós vamos utilizar a seguinte equação. Vai ser a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas, aí nós temos o coeficiente A, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular, A, é sempre constante para cada função do primeiro grau. E isso é uma característica importante desta função do primeiro grau. Por exemplo, a taxa de variação da função f de x igual a 2x mais 2 é o 2. Então, o coeficiente angular aqui é o 2. Logo, o arco da tangente de 2 é igual a 63,43 graus, ou a tangente de 63,43 graus é igual a 2. E o que significa isso? Que a inclinação da reta dessa função, que representa essa função, é de 63,43% em relação ao eixo das abscissas, o eixo dos x. Então, vamos ver os gráficos a seguir para tentarmos entender isso de uma maneira mais transparente. Então, nós vamos construir um gráfico da função, né, citada no slide anterior. Claro que onde o A é diferente de zero e B também é diferente de zero. Então, nós temos aí o plano cartesiano e temos a função citada no slide anterior, f de x igual a 2x mais 2. Então, é muito interessante, toda vez que a função tiver A e B, os dois coeficientes, angular e linear, diferentes de zero, eu sempre vou fazer da seguinte maneira. Eu vou marcar um ponto no eixo vertical e um ponto em cima do eixo horizontal. Um ponto no eixo das ordenadas e um ponto no eixo das abscissas. Isso quando A e B forem diferentes de zero. Então, vamos lá. Então, para x igual a zero, meu y será 2. Aí eu terei o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 2 e eu marco um gráfico. Marcado aí. Ok? Está aqui o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 2. Agora eu vou chamar o y de 0. Eu vou substituir o y por 0. Aí vira uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação do primeiro grau, eu acho o valor de x. Aí eu tenho ponto de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 0. E eu marco no gráfico, ok? E traço a reta. Vamos ver agora o ângulo de inclinação dessa reta através do coeficiente angular. Ou seja, esse ângulo aí, como nós vimos na aula, no slide anterior, ele tem uma inclinação de 63,43 graus. Notem que ele é um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus, ok? E o coeficiente linear, que é 2 também, okay? Ele mostra o ponto de interseção da reta da função com o eixo das ordenadas, com o eixo vertical. Então, olhando para a função, sem fazer nada, eu já sabia que a reta ia interceptar o eixo das ordenadas em 2. Bom, como A é positivo, maior que zero, para A maior que zero, positivo, a função do primeiro grau será crescente, ou seja, toda vez que o meu A for positivo, eu classifico a função do primeiro grau como crescente. Ué, mas por quê? Vamos aqui pegar esses dois pontos que nós temos. Ó. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0. E quando x é igual a 0, y é igual a 2. Percebam que x cresce e y também cresce. Então, para cada valor de x, eu sempre terei um y, para cada valor de x crescendo, eu também sempre terei um valor para y crescendo. Por isso que a função é crescente.
Quando o x cresce, o y também cresce. Logo, a função é crescente. E na função crescente, o ângulo de inclinação da reta é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, vamos classificar essa função, né? Então, a classificação se faz da seguinte maneira. Como o coeficiente angular é igual a 2, que é maior que 0, que é positivo, e o ângulo de inclinação logo é 63,43 graus, que é maior que 0 e menor que 90 graus, logo esta função ela é crescente. Vamos ver um outro exemplo de uma outra função, f de x igual a x mais 3. Sem fazer nada, olhando somente para a função, eu já sei que ela é crescente. Por quê? Porque o a é igual a 1, o a é positivo. E já sei também que a reta vai interceptar o eixo das ordenadas em 3 aqui. Okay? Vamos marcar os dois pontos. Então, chamando x de 0, o y será igual a 3. Aí eu tenho um ponto de coordenadas x igual a 3 e y igual a 0. Marcado ponto. Agora vamos atribuir para y. Y é igual a f de x, certo? O valor de 0. Vira uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação, eu acho o valor de x. Aí eu tenho as coordenadas do outro ponto, que é x igual a menos 3 e y igual a 0. Vamos marcar esse ponto no gráfico. E vamos traçar o gráfico. Aí nós temos o ângulo de inclinação, ok? O arco da tangente de 1 é igual a 45 graus, ou a tangente de 45 igual a 1. Ou seja, quando o coeficiente angular é igual a 1, o ângulo de inclinação é igual a 45 graus. O coeficiente linear, que é o b, igual a 3, mostra o ponto de interseção da reta da função com o eixo das ordenadas. E, como a é positivo, né? A é igual a 3, que é maior que 0, positivo. O ângulo de inclinação é 45 graus, maior que 0 grau e menor que 90 graus. Logo, esta função é crescente. Agora vamos ver aí um outro exemplo, sendo que agora o meu coeficiente angular é negativo, é menos 1. Quando o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente. Olhando para o coeficiente linear, já sei que a reta vai interceptar o eixo das ordenadas em 1. Vamos lá, atribuindo o valor 0 para x, eu vou achar y igual a 1, o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1, marcado. Agora eu vou atribuir o valor 0 para y. Vou resolver a equação do primeiro grau e acho o valor de x. Então, quando x for igual a 1 e y igual a 0. Marquei o ponto e tracei a reta. Percebo que a inclinação da reta é diferente. Olha o ângulo. Ok? Então, vamos ver quanto que mede esse ângulo. O arco da tangente de menos 1 é igual a menos 45 graus, isso no sentido horário. No sentido anti-horário é 135 graus. Ou seja, a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Logo, o ângulo tem uma inclinação de 135 graus. E quando o ângulo tem uma inclinação maior que 90 graus e menor que 180 graus, claro que a função é decrescente. Ok? Aí o coeficiente linear para b igual a 1. Mostrando a interseção do ponto, né, a interseção da reta com um ponto no eixo das ordenadas, no eixo vertical. Quando A é negativo, a função do primeiro grau será decrescente. Vamos ver aqui. Para x igual a 0, y igual a 1. E para x igual a 1, y igual a 0. Ou seja, o x está crescendo e o y está decrescendo. Logo, a função é decrescente. E na função decrescente, né, na função decrescente, o ângulo de inclinação é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, classificando essa função, né, como o coeficiente angular é igual a menos 1, que é menor que 0, é negativo, o ângulo de 135 graus é maior que 90 graus e menor que 180 graus, logo esta função representada nesse gráfico ela é decrescente. Agora vamos fazer a construção do gráfico da função linear, que é uma função do primeiro grau, onde o coeficiente linear é igual a 0. Isso significa que a reta vai interceptar o eixo, o plano cartesiano, na interseção dos eixos, nas pontos de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. Então, eu coloquei como exemplo a função x igual a 3x. Essa função é crescente, porque o a igual a 3 é positivo. Como b igual a 0, ela vai interceptar na origem. Então, vamos lá. Fazendo x igual a 0 e y igual a 0, eu tenho aí
o ponto de coordenadas 0, 0, ok? Vou fazer x igual a 1. Para x igual a 1, y será igual a 3. Então, eu tenho o ponto de coordenadas, x igual a 1 e y igual a 3. E para x igual a menos 1, o y será igual a menos 3. Aí eu tenho ponto de coordenadas, x igual a menos 1 e y igual a menos 3. E eu traço a minha reta, ok? Então perceba aí que a função é crescente, até mesmo pela inclinação da reta, né? Eu tenho certeza que esse ângulo aí, ele é menor que 90 graus, porque 90 graus é o ângulo que faz aí entre o eixo vertical e o eixo horizontal, então ele é menor que 90 graus, então a função é crescente. O ângulo, né? A arco da tangente de 3 é 71,57 graus. Esse é o ângulo de inclinação. O coeficiente linear b igual a 0, então ela vai interceptar na origem, a reta vai interceptar o eixo na origem. E o coeficiente angular é igual a 3, que é maior que 0, positivo. O ângulo é 71,57 graus, que é maior que 0 e menor que 90 graus, logo essa função é crescente. E a função identidade é quando A é igual a 1 e B é igual a 0, ou seja, y é igual a x. Se y é igual a x, como B é igual a 0, né? Já sei que a reta vai interceptar o plano cartesiano na origem, na interseção dos eixos, né? Então, os valores são iguais para x igual a 0 e y igual a 0. Aí, para x igual a 1 e y igual a 1, está aí a marcação. Para x igual a menos 1, y também será igual a menos 1. Está aí a reta. O ângulo com certeza será um ângulo de 45 graus, porque o arco da tangente de 1 é igual a 45 graus, ou a tangente de 45 graus é igual a 1. Ok? Ponto de interseção aí em 0, no eixo vertical, eixo das ordenadas. E a classificação, né? A positivo igual a 1, e o ângulo é maior que 0 e menor que 90 graus, logo a função é crescente. Vamos fazer a translação dessa função. A translação dessa função aí. A translação, na realidade, será aí uma reta, né? Que vai ter a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação. Se ela tem a mesma inclinação, a reta será paralela. Aí eu coloquei aí, né? Claro, f de x igual a x mais 2. Então, na translação, o meu coeficiente angular é igual a 1. E o meu coeficiente linear vai ser diferente de 0. Então, vai haver uma translação, ou seja, um deslocamento dessa reta. Então, eu coloquei aí o valor de x igual a 0, y igual a 2. Eu tenho ponto de coordenadas, né? X igual a 0, y igual a 2. Agora eu chamei y de 0, ok? Vira uma equação do primeiro grau, resolvendo a equação, eu tenho aí x igual a menos 2. Aí eu tenho ponto de coordenadas, menos 2, x igual a menos 2 e y igual a 0, ok? E agora eu tenho aí a reta traçada. O meu ângulo vai ser um ângulo de 45 graus, ok? O ponto de interseção da reta com o eixo vertical vai ser em 2. E, classificando a função, claro que ela vai ser crescente. Perceba aí que é uma reta paralela. Ela tem a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação. Ok? Essa aí é a translação. Então, a translação é feita através do coeficiente linear. Ok? Então, aí, a translação aí em relação a função anterior. Perceba aí, né, que a translação em relação ao coeficiente linear, logo, se o coeficiente linear é igual a 2, a reta vai interceptar o eixo em 2, né? Então, aí ela translou aí no eixo dos y, ok? No eixo vertical, 2. Se fosse x mais 3, ela ia interceptar aqui, ó. Então, ela vai passar aqui em y igual a 3 e x igual a menos 3, ok? Bom, e nós temos aí a função constante, né? Onde A é igual a 0, não é B, ok? É A igual a 0. Houve um erro de digitação aqui, então estou corrigindo.
Aí eu tenho a função aí, y igual a 3. Isso significa que a reta vai interceptar o eixo vertical em 3. Ou seja, para qualquer valor de x, o meu y sempre será 3. Por isso que a função é constante, o y é constante. E outro exemplo aí, onde o y é igual a menos 1. Está aí a reta, é uma reta paralela ao eixo, né, das abscissas. Para qualquer valor de x, não importa qual, o meu y sempre será menos 1.